Fala galera, hoje a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos, MDF. Se você caiu de paraquedas nesse canal e não sabe o que é MDF, eu vou dar um breve resumo. Marcenaria sempre foi feita com madeira bruta, só que de uns anos pra cá começou-se a usar placas que eram feitas com fibras, que já tinham um acabamento, que já vinha um processo industrializado, que deixou a vida do marceneiro moderno bem mais prático. Basicamente é uma chapa que ela tem esse miolo aqui, que é uma fibra, que ela é compactada sob pressão e vem com um acabamento industrializado. E não só tem tons de madeira, como você tem uma gama aqui de acabamentos, né? Desde texturas que imitam concreto, fibras, madeiras, laca. Enfim, não vai faltar opções aí para poder você botar toda a sua criatividade em jogo. Então, por exemplo, para poder você não ver o miolo, a gente usa esse negócio chamado fita de bordo, que nada mais é do que uma fita que tem exatamente a mesma coloração da peça. Deixa eu tirar essa proteção aqui, ó. E aí você com essa chapa faz o móvel que você quiser. Essa fita pode ser colada em processo industrial, pode ser colada à mão, tem N formas. Existem máquinas próprias para colar a fita de bordo. O que acontece é que o MDF tem uma série de vantagens, mas ele tem uma desvantagem que incomoda muita gente, que é a resistência à água. Quando a água bate no MDF, ele tende a absorver essa água e inchar. E é terrível assim, principalmente em ambientes molhados, cozinha, banheiro, área de serviço, varanda. É quando a gente sofre pensando em tudo que a gente tem que fazer. Botar o móvel do balcão com 2 dedinhos para dentro, para proteger, para não pingar nada nele, enfim. Pensando nisso, a Duratex lançou essa placa, chamada de MDF Ultra, que perceba que o miolo não é em tom marrom, ele é verde. E veja, quando eu digo que ele é melhor, tem que abrir uma aspas aí bem grande, tá? O MDF Ultra, ele é mais resistente à água. Não significa que ele é impermeável. Então ele é perfeito para áreas molhadas, que nem a que eu acabei de citar. Cozinha, banheiro, área de serviço, varanda. Se você for colocar no escritório, não vai fazer muita diferença. Eu procurei as especificações técnicas no site da Duratex. Tentar fazer um comparativo um pouco mais fiel. Resistência mecânica, densidade, infelizmente eu não encontrei. Mas assim, só para provar, vou pegar esse pedaço aqui de Duratex Ultra. Vai me dar aqui 109,8 gramas. Se eu pegar esse outro pedaço que é de MDF normal, que é uma textura, parece um tecido, um linho, vai dar 109,6. E todas as amostras aqui, ela tem 10 por 10 centímetros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os testes. Em todos os móveis que eu fiz, eu nunca notei muita diferença em relação à resistência mecânica, resistência ao furo, flecha, nada disso. A diferença principal dela é para água. E como ela não é impermeável, é uma curiosidade que eu sempre tive. O que eu quero saber é, o MDF Ultra da Duratex, ele é mais resistente à água quanto do que um MDF normal? Dito isso, eu tenho alguns avisos. O primeiro é que é uma curiosidade que eu sempre tive. E o segundo é que sim, esse vídeo é patrocinado pela Léo Madeiras. E terceiro, é que o fato de ser patrocinado não vai interferir nos testes. Eu vou fazer o teste de forma totalmente idônea e o que ele está fazendo é me ajudar a conseguir produzir mais conteúdo para vocês. Então eu separei aqui algumas amostras. Todos esses pedaços aqui têm 10 por 10 e são de MDF Ultra. Para eu não me confundir com os testes, eu cortei esses pedaços que eu não sei qual é o fabricante. Pode ser da própria Duratex, pode ser de outro, e também não importa. O teste é para saber quanto o MDF Ultra é mais resistente, não é um comparativo de marcas. Então eu tenho esse outro, que é um MDF que parece um tecido, e eu tenho esse terceiro que foi do móvel que eu fiz aqui, ó, que é de uma laca. Ele é fosco de um lado e uma laca do outro, ó, dá para ver o reflexo da luz ali. Pode ver que até a coloração muda. O peso dos três é quase a mesma coisa, então a densidade vai dar mais ou menos a mesma, que é em torno de 700 kg por metro cúbico.
A resistência também, nunca notei uma fletir mais do que a outra, enfim. Vamos lá, vamos aos testes. Eu vou fazer 6 testes diferentes inicialmente e vou medir a variação de espessura de cada um. Caso precise, eu refaço o teste para poder ver se amplia essa diferença. O primeiro teste, eu vou simular como se estivesse molhando a borda dele, ou seja, pegando nessa parte verde, como se tivesse uma falha na colagem da fita de bordo, que é o que acontece quando você recebe uma água batendo de um vazamento, por exemplo, de uma cozinha. Não é uma água extensa, não é uma chuva, mas é o suficiente para a água bater ali. E eu vou deixar secar na sombra. O teste número 2 vai ser igual, só que eu vou deixar secar ao sol. O teste número 3, eu vou fazer uma submersão rápida. Eu vou enfiar essa peça dentro de um pote d'água, tirar e deixar secando à sombra. O teste 4 vai ser igual. Eu vou enfiar dentro d'água e depois deixar secar ao sol. O teste 5, eu vou colocar a peça, ou o corpo de prova, como queira, dentro da água por 24 horas. Eu retiro e deixo secar à sombra. E o teste número 6 vai ser a mesma coisa. E depois eu vou retirar e deixar secando ao sol. Aqui eu fiz uma pequena planilha para me orientar. Eu tenho aqui A, que vai ser a peça em linho, B, que vai ser a laca, e o C, que vai ser o MDF Ultra. 1A, 1B e 1C. Isso é permanente? Espero que essa água não tire a caneta. Isso é um marcador permanente, esse aqui. Então vamos lá. 1A, 1B e 1C. Vamos dar uma checada nas espessuras dele. Aqui está zerado. 15.11, 12.12. Eu vou pegar o maior valor. 15,12 milímetros. Esse laca aqui, que deve ser de outro fabricante, 15.52, 15,57. E o MDF Ultra da Duratex, 15,35, 37, 35, 34. Eu vou considerar o maior, 15,37. Todas as amostras vieram da mesma peça, da mesma chapa. Então é muito difícil ter alguma variação muito grande, ó. 15,25, 15,28, 15,30, é muito pouco. Teste 1A, 1B, 1C. Eu vou fazer os testes ímpares porque agora está de noite e eu vou deixar para fazer os testes pares, que é com a secagem ao sol amanhã pela manhã. Então esse aqui vai ser o teste 3 e 5. O teste 1 é o de borda, o teste 3 é o de submersão rápida e o teste 5, submersão por 24 horas. Eu trouxe aqui, ó, um pouquinho de água, isso aqui está uma camada bem fina, e vou simplesmente dar uma mergulhada aqui na bordinha dele, ó. Todas as faces já estão umedecidas. 1B. Outra característica importante é que o MDF, depois que ele incha, ele não volta, tá? Para voltar é um processo bem mais complexo, tem que cortar uma parte, botar numa prensa. Pronto. Molhei eles todos, pode ver que o verde ficou bem escuro. Esses 3 aqui eu vou deixar secando na sombra aqui do lado. Agora o teste 3, que é o da submersão rápida. 3 entrou completamente. Curioso que tem partes, ó, que parece que ele não absorve. Ó. Ficaram as manchas aqui. 3B. 3C. E agora a gente vai para o teste da submersão por 24 horas. Vou deixar ele submerso. Vou colocar aqui o A
Aqui o B. O problema é que ele boia, né? Mas o importante é que a bordinha esteja em contato. Ele tá boiando, mas tá alinhado com a parte de cima. E o C, que é o do Ultra. A gente vai deixar esses 3 aqui até amanhã. Para esse vídeo não ficar muito longo, o teste 2, 4 e 6, que vão ser iguais, só que eu vou deixar secando ao sol, eu vou fazer e não sei se eu tenho que filmar. Enfim, amanhã eu vejo. Bom, gente, passou-se 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, e eu não vou deixar o teste com 24 horas. Deixa eu explicar o motivo. Se eu pegar aqui a minha amostra 5A, que é aquela que eu ia deixar 24 horas submersa, ela já expandiu completamente. Chega a estar duro de tão inchado. Inclusive, eu quero pesar ela para ver se mudou alguma coisa depois de secar, se absorveu, enfim. A 5B, que também é de MDF, inchou muito. Se eu deixar 24 horas, provavelmente ela vai absorver e esfarelar. Então, eu achei por bem parar o teste agora com 2 horas e meia. E amanhã, quando eu for fazer o teste do sol, vou fazer a mesma coisa, mas assim, ela já inchou tanto agora que eu pensei que ela só ia inchar depois que secasse. E o teste com MDF Ultra inchou bem pouquinho. Muito menos do que o outro MDF. Mas eu vou seguir os testes, eu quero ver esses gráficos. Amanhã de manhã, com o sol, eu vou fazer o teste secando no sol e depois a gente vai dar uma analisada nos gráficos gerais. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os testes, deixei uma parte secando à sombra, outra parte secando ao sol, muito número, e aqui todas as 18 amostras, ABC dos 6 testes, 18 amostras ao total. Lembrando que isso não é um teste com rigor científico, é apenas um curioso querendo descobrir algumas coisas, mas tivemos uns resultados bem interessantes. O primeiro teste é o teste da borda, foram os testes 1 e 2. Então isso é a variação da espessura. Deixa eu pegar um resultado exagerado, isso aqui não foi do teste 1, mas ela inchou principalmente aqui nas quinas. Eu tinha pegado o maior valor antes de inchar, depois o maior valor depois de inchar. Obviamente isso aí não é constante, ela não incha por igual, ela vai inchar nas pontas, nas bordas, mas é o suficiente para estragar uma porta, estragar uma mesa. Esses são os testes 1 e 2 de borda, ou seja, em laranja aí eu representei o sol e esse verde aí com cinza seria secando na sombra. E aí a peça linho, que foi essa aqui, né? Essa galera, tivemos um inchamento bem pequeno, de em torno de 2%. A peça 2, que foi essa aqui, que tem um MDF um pouco diferente, ela inchou um pouco mais, talvez pela marca, pela idade da peça, não sei, mas as duas incharam um pouco mais, né? 2% e 3%. O Ultra inchou muito pouco, essa peça C aqui não teve variação nenhuma e a peça 1 teve variação de 0,5%. 0,5% é quase imperceptível, tá? Eu diria que está dentro da margem de erro aí do próprio paquímetro. Como é um material relativamente fofo, se você aperta o paquímetro é capaz dele contrair um pouco a peça, então estava pegando os maiores valores sem apertar, né, a peça. Então o Ultra quase não teve variação. Quando a gente chega nos testes 3 e 4, que seriam de submersão rápida, ou seja, na água inteiro,
tiramos e deixamos secar. Perceba que o linho e a laca, eles incharam mais do que no sol. E o Ultra também, ele inchou um pouco mais, 1% contra 0,20%. Significa que o fato de deixar ele na sombra, pelo menos é um indicativo científico, é que enquanto que a água estava lá, ele foi absorvendo, feito uma esponja. Na hora que você coloca no sol, ele seca mais rápido e não dá tempo de absorver. Lembrando que depois que a peça incha, só com procedimentos mecânicos é que você consegue retornar. Ela não vai, depois de secar, voltar. O MDF não tem essa característica. Mesmo assim, os valores não foram muito altos. Essa peça linho aqui, o máximo que variou, 3A, foi nesta ponta aqui, ó, quase não dá para sentir, ela variou 7%. Você nota uma curvinha aqui e tal. Velho, 10% de uma peça com 15 milímetros de espessura vai dar 1,5 milímetro. Então, 7% daria mais ou menos 1 milímetro. 1 milímetro você não consegue nem ver direito a olho nu. Aqui. Talvez com a borda, aí você ia ver aquele filetinho saindo, mesmo assim é muito pouco. O Ultra, então, quase não teve variação, foi 0,2% e 1,1%. É quase que desprezível, né? Daria 0,1 milímetro, mesmo com a submersão rápida. O teste 5 e 6 é que foram os mais interessantes. Essa peça linho, ela chegou a variar 70% nessa ponta a 25,8 milímetros, ou seja, ela aumentou 70% em relação ao tamanho original. Tamanho não, espessura original. Já o teste 6A não absorveu tanta água e não variou muito. Os testes 5B, que foi o da laca, tanto faz se foram na sombra ou no sol, os dois abriram muito, eles dobraram, foram para 30 milímetros de espessura e ficaram mais pesados. Você nota que absorveu muita água. Inclusive, isso aqui é extremamente curioso. Você está vendo que aqui ele inchou, chegou a uns 15, 20%, aqui ele foi para 100%. Essa parte aqui é onde ele inchou violentamente. E aí tem uma coisa curiosa nesse resultado, deixa eu explicar aqui. Esse corte desse corpo de prova veio desta borda. Era uma régua compridona com 10 centímetros mais ou menos, que eu saí cortando os filetes com 10. Ficou essa parte aqui, que pode ver que ela é meio curvinha aqui, ó. Que isso era exatamente a borda da chapa que fica exposta. Ou seja, na hora que o cara está guardando no armazém, ele coloca todas as chapas, coloca uma por cima da outra, fica essa face aqui para fora do pallet, da estante, dentro do galpão. E provavelmente esta face aqui, ela já tinha sido atacada antes por água. Estou dizendo que ninguém pegou a mangueira e molhou, não. É o fato de não ter fita de bordo. Provavelmente isso já recebeu uma umidade do próprio ar antes, mas ela não tinha inchado, porque ela devia estar no limite máximo, né? Em solos, por exemplo, em mecânica dos solos, título de conhecimento, tá? Existe um negócio chamado ponto de saturação. Funciona assim, você tem uma areia, no espaço das areias você tem partes vazias, né, entre os grãos. Na hora que você começa a colocar água, essa água vai preenchendo. Quando chega num ponto que a água preenche totalmente esse solo, a gente chama de ponto de saturação. As partículas começam a se mexer, então você vai ter uma movimentação no solo. Eu não me lembro se ele vai contrair, se ele vai expandir ou se ele só vai movimentar. Tem 15 anos que eu vi mecânica dos sólidos, mas assim, é uma teoria, apenas uma teoria minha, que essa peça já tinha recebido umidade e desse lado ele já tinha atingido o ponto de saturação dele, ou seja, não podia receber mais. Tanto é que quando eu botei na água, quase que imediatamente, esse lado começou a inchar muito e esse lado inchou pouco. As duas chapas. Isso não pode ser coincidência. Enfim, de qualquer forma, todas elas incharam muito, né? Então de 15 foi para 19, já é um inchaço bem considerável. Aqui passou dos 30. E o MDF Ultra teve um inchamento máximo de 5%, 0,75, né? 10% daria 1,5%, então
0,75 milímetro, é muito pouco. Ele inchou, pouquinho, mas inchou. E aí eu fiz um último teste. Eu queria saber o quanto essas peças aumentaram de peso em relação à água. Então eu fiz um teste de absorção, ou seja, eu só pensei nisso nas amostras 2, 4 e 6, quando foi para a segunda rodada no outro dia do sol. Então eu queria pesá-las, colocar na água e depois de secar, pesar de novo. Ainda está úmido, já está secando aqui uns 2, 3 dias, mas não tem mais como esperar, eu tenho que considerar isso. Nos testes 2 e 4, que seriam esse, quase não tivemos variação de peso, ficou em 0%, 0,09, 0. Aqui no A, o linho 2 e o 4, 0%. O Ultra, a maior variação foi esse aqui, com 0,91% de aumento de massa, e esses da Laca é que a gente teve um resultado curioso. O 2B e o 4B, a gente teve uma redução de peso de 0,17%. Provavelmente a gente colocou na água e algumas partículas aqui soltaram, ficaram boiando, enfim, e simplesmente ele perdeu massa pela destruição. Agora, o teste 6, que foi esse aqui, teve um aumento de 43% de massa. A título de curiosidade, eu fiquei preocupado se esse nome estaria certo, porque a gente está misturando dois materiais aí. A gente está misturando o MDF, que tem uma densidade de 700 kg por metro cúbico, e a gente está misturando a água, que tem 1 tonelada, ou seja, a água é 1 kg por decâmetro cúbico, 1 tonelada por metro cúbico. É decâmetro? Isso, decâmetro. 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, que vai dar 1 litro. Então dá 1 kg de água. Só que, claro, eu fui pesquisar aí no ChatGPT, ele fala que tem dois tipos de teste. Tem o teste de absorção de água, outro é chamado ganho de massa, que é quando você tem algum tipo de química. Esse caso aí, o teste chama-se absorção de água. Mesmo você misturando materiais diferentes, eu posso sim chamar de percentual. Ou seja, eu tinha uma massa de MDF antes, e na hora que ele absorveu a água, ele aumentou essa massa com esse percentual. É comum, mas eu considero tecnicamente meio estranho. Sim, é só uma intuição, tá bom? Dito isso, eu tenho algumas histórias curiosas. A cozinha aqui de casa, a gente pegou pronta e no futuro a gente vai quebrar e vai refazer tudo do zero. E os móveis, principalmente o móvel que está embaixo do botijão de água, ele já recebeu água algumas vezes e a porta estragou completamente, porque foi feita com MDF normal. Enfim, é uma economiazinha meio... não vale a pena. Lá no quarto dos meus filhos, eu fiz os móveis com MDF normal, por causa da cor que não tinha, da cor Ultra, o que eu queria lá, e eu coloquei a mesa perto da janela, para os meninos, quando forem estudar, ter uma luz natural mais intensa, não ficar com a vista cansada, aquela coisa toda. E aí, durante a obra, um belo dia, eu fui-me embora e esqueci de fechar a janela. Choveu, a água acumulou ali, e no outro dia, quando eu cheguei na obra, a borda da mesa já estava toda inchada. Eu tive um treco. Por sorte, eu ainda ia cortar mais peças. Então, numa segunda leva, eu cortei as peças e troquei a mesa, e a gente fica se policiando aqui, tomando todo cuidado para, quando chover, fechar a janela imediatamente. Bom, o que os testes me provaram? Que secar na sombra, secar no sol, não vai mudar. Se ela tiver que inchar, ela vai inchar automaticamente. Os MDFs normais. Outra coisa que os testes me mostraram foi que a principal causa do inchamento é o tempo que a água fica. Então, você pode molhar, taca a água, secou imediatamente, não dá tempo dela absorver. O problema é você deixar essa água lá. Foi exatamente o que aconteceu com a mesa do meu filho. Choveu, a água ficou lá, escorrendo, espalhou em cima da mesa e ela foi na borda sendo absorvida. Lembrando que ela não absorve aqui, porque aqui tem uma película, tá? Ela absorve aqui no miolo, que é onde é poroso. E o mais importante é que o MDF Ultra se mostrou muito mais resistente. Eu pensava que ele ia ser um pouco mais resistente. Mas assim, é incrivelmente resistente. Ele aumentou? Aumentou, inchou, ele não é perfeito. Mas se você pegar todos os testes, nenhum está visualmente ou visivelmente inchado. É impressionante. E tive peça que ficou mergulhada durante horas dentro de uma vasilha de água.
Enfim, lembrando que isso é uma curiosidade minha, e esse vídeo sim foi patrocinado pela Léo Madeiras. Mas eles não tiveram qualquer influência nos resultados não, viu? Inclusive, os testes, quem idealizou fui eu. A única coisa que eles me pediram foi: teste, confiamos em você. A Léo Madeiras, muito obrigado, sanou uma curiosidade que eu tinha há anos, e certamente agora eu só vou usar o Ultra em qualquer ambiente molhado que eu venha fazer de agora em diante. Só torço, é claro, para ter o padrão com o miolo em Ultra de tudo que eu for precisar. No mais é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seus comentários. Pretendo trazer mais vídeos como esse, com testes que eu considero interessantes. E vejo vocês na próxima. Um abraço do Tito.